Graça e paz, povo de Deus, que é o profeta agora com mais um vídeo no nome do Senhor Jesus para edificar nossas vidas. E o tema de hoje é o grande erro da religião. Você vai ficar assustado, você vai ficar atento à vontade de Deus. E eu quero sempre colocar a base bíblica, né? Lá em João 3, do 1 ao 7, aquela conversa famosa com Jesus e Nicodemos, né? Então vamos à palavra de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Homem importante, né? Homem que ensinava a palavra de Deus. Este de noite foi ter com Jesus e ele disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Certamente os irmãos aí do outro lado já ouviu inúmeras pregações sobre essa questão. Mas quando ele fala aquele que é nascido da carne é carne, ele está falando diretamente da religião. Felizmente, o entendimento disso é mais complicado, mais complexo do que se espera. Então Nicodemos, ele tinha um conhecimento, ele ajudava na estrutura religiosa daquela época, detinha a lei. Quando a palavra fala detinha a lei, ele tinha pleno conhecimento do que estava escrito. Mas já havia naquela época o que Jesus fala, o fermento dos fariseus. Já havia uma modificação do entendimento da palavra de Deus. E é o que eu vou passar para vocês. Vou estar aqui revelando em poucos minutos alguma coisa aqui, alguns detalhes que farão a diferença para alguns. Eu falo para alguns porque a maioria das pessoas nasceram da carne, nasceram da religião e terão que buscar o entendimento, fazer força para mudar o caminho que está sendo posto à sua mesa através da religião. Então vou estar aqui mostrando alguns fatos históricos baseados na palavra de Deus. Por quê? Porque eu costumo dizer para vocês que a Bíblia não é revelação, a Bíblia é história. É uma história concreta, é um comportamento concreto de Deus para que possamos nos enquadrar na vontade dele, sermos conforme ele quer que sejamos. E para isso precisamos entender a palavra como história. Por incrível que pareça, é dessa forma. Então eu estou trazendo para vocês muita verdade. Muita gente deve estar agoniado comigo, mas se forem sinceros com Deus, vão buscar na história que vai comprovar a palavra que comprova Deus. Então vai ser feliz. Mas se continuar ouvindo
conversas de homens no altar, que muitas das vezes são assalariados para isso. Jesus já falava isso na palavra de Deus, né? Aí vocês vão perder a salvação. Estão perdendo o tempo de vocês. Vamos lá. Falar da religião é mexer diretamente com as igrejas e os seus legalistas. Ou seja, aqueles que estão à frente aí alimentando essa questão. Quando Jesus disse acautelai-vos do fermento dos fariseus, estava falando do surgimento da religião, porque modificar o entendimento nos coloca como religioso diante do Criador. O projeto é dar o seu filho para o resgate da comunhão com ele, nos tornarmos filhos, co-herdeiros e filhos e servos, co-herdeiros de Cristo, quando a gente fala, né? Na herança de Cristo. Por isso colocou o seu Espírito em nós. Mas os religiosos não podem receber essa graça. Por quê? Porque quando você tem a instrução modificada, quando o ensinamento é contrário à verdadeira vontade de Deus, Deus ele não dá continuidade, porque simplesmente ele estaria dando concordância ao erro. Então, quando as pessoas se tornam religiosas, elas fecham o caminho da transformação espiritual, porque há uma diferença entre nascer e deixar de fazer o errado. Então, muitas das vezes nós temos o entendimento da palavra de Deus naquilo que é nos ensinado, mas o intuito do que é ensinado é prender você a ele ou a uma denominação. Então é por isso que as pessoas deixam de nascer para Deus para nascer da religião. Aí ficam praticamente viciados em religião. Em nós, mas os religiosos não podem receber essa graça por causa do fermento dos fariseus, ou seja, da modificação da palavra. Por consequência, também o entendimento. O que acontece é que quando você muda o texto bíblico, quando você começa a ensinar aquilo que não tem nada a ver com a vontade de Deus, você acaba tirando as pessoas do caminho da salvação. É aquilo que Jesus dizia lá pro mestre da lei, né, para Caifás, aquele povo, que eles não se salvavam e fechava a porta para os outros se salvarem. Então, aquela mesma situação acontece hoje. Infelizmente, nos meus vídeos eu falo sobre as igrejas, o que era a igreja católica, eu falo da igreja protestante no geral, que não era de Deus, mas passou a ser de Deus e que já desviaram ainda no tradicionalismo. Então, eu vou estar fazendo um novo resumo aqui para vocês entenderem. Mas vocês podem ir lá no primeiro vídeo meu, o alinhamento da igreja para o arrebatamento, com base em Ezequiel 16. Eu vou estar falando alguma coisa aqui em Ezequiel 16, para vocês entenderem e vocês verem que realmente está escrito na palavra de Deus algo que aconteceu em torno de 640 anos antes de Cristo, que é hoje o que nós vivemos espiritualmente falando. Pare para pensar. Há diversas formas de seguirmos a Cristo, mas a palavra é uma só. Como pode isto? Pode até dizer que é hermenêutica, mas eu vos afirmo que é o fermento dos fariseus, que tanto Jesus nos advertiu lá, descrito lá em Lucas 12, no capítulo 1. Então, é difícil de identificar, pois é parecido o que fazem, mas não vem de Deus.
Quando ele fala de fermento dos fariseus, ele está falando do pão. O que é o pão? O pão original, ele não tem fermento. Muitos talvez nem saibam disso. Então, quando você coloca o fermento no pão, ele continua sendo pão, mas é um pão modificado. Então, quem está falando? Que a palavra de Deus, ela continua com a aparência de palavra de Deus, mas foi fermentada, foi modificada. Eu já falei isso em vários vídeos por aí, né? Que eu tenho aí. Hoje nós estamos aí beirando nosso 85º vídeo, né? Então, nessa estrada, você que é um assíduo lá do profeta Bora, que tem buscado o entendimento, então já está bem firme na verdadeira palavra de Deus. Essa que é a verdade. Você que tem buscado aí e que tem também buscado conhecimento, né? Porque você não pode ficar só na palavra do homem. O mal do mundo é esse, que eles ficam só na palavra do homem, enquanto que a palavra de Deus afirma que nós devemos examinar as Escrituras. Mas se você examinar aquilo da forma que o homem te passou, você vai acreditar nele como o mundo tem acreditado em homens por aí. Vamos entender as linhas religiosas que temos conhecimento até hoje. Olha o conhecimento, preste atenção agora, que agora vai ser algo mais forte um pouquinho. Vou fazer um resumo para facilitar o entendimento. Então temos a igreja tradicional, né? Temos a pentecostal, a neopentecostal, e a próxima que está chegando aí eu posso dizer que seria liberal. A tradicional teve início lá na saída de muitos membros da Igreja Católica, né? Igreja Apostólica Universal, né? Então é a Igreja Católica, liderada por membros calvinistas, luteranos, anglicanos, anabatistas e muitos outros que surgiram. Então essa igreja tradicional nós consideramos aí depois da Igreja Católica, né? Que surgiu a igreja aí que nós damos nome de protestante, porque na verdade a igreja protestante é um apelido que foi dado lá em 1500 e alguma coisa, né? Que é um movimento onde se uniram a empresários maçons ou da maçonaria, que assumiram o papel de pastor, investidor desse novo empreendimento, responsáveis pela fundação de quase todas as igrejas iniciantes da época. Na verdade, seguiam a palavra, repassando o que estava escrito, pois não havia revelação de Deus. Ou seja, eles passavam o que estava escrito. Pessoas inteligentes, já falei sobre isso, mas agora estou citando os sintomas da igreja. Essa questão da igreja tradicional, ela é descrita em Ezequiel 16. Se você acha que o profeta está inventando, ela detalha aqui, ó: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixa. Ezequiel 4. Não se apiedou de ti olhos algum para te fazer alguma coisa, compadecido de ti, antes foste lançada em pleno campo no dia em que nasceste, porque tiveram no de ti. Aí
o que aconteceu? Quando essa igreja nasceu, o mundo era tomado pela igreja católica. Então, era uma igreja que as pessoas não conheciam e que tinha muita gente vomitando ela. Por isso esse texto, Ezequiel 16, que ele descreve nessa ocasião a cidade de Jerusalém, que também não era de Deus. Eu já falei no meu primeiro vídeo, eu sempre peço às pessoas que comecem a sua história segundo o ensinamento do profeta Bora, através do primeiro vídeo, alinhamento da igreja para o arrebatamento, para depois vir aí se alimentando dos outros ensinamentos. E aqui é a fala do Deus vivo: passando eu por junto de ti, viste a revolver-te no teu sangue, e te disse: ainda que estás no teu sangue, viva. Sim, ainda que estás no teu sangue, viva. Ele está dizendo o seguinte, que o sangue que fez essa igreja nascer, que é a igreja protestante, né, da época, que é as remanescentes de hoje, né, o que acontece? Ela vinha de uma igreja, né, que o sangue não era bom, ou seja, não era de Deus. Eu já falei sobre isso, eu não gosto de tá metendo malho nessa questão, só estou ensinando a palavra de Deus. Por quê? Porque você nasce da religião, você vai estar numa situação que estava Nicodemos, vai nascer da carne e não do espírito. É só por isso. Então o próprio Deus, ele viu, passou e viu que aquela igreja não era de Deus. Então a igreja tradicional, que é a primeira igreja que surgiu após a igreja católica, digamos assim, saída, filha da igreja católica, a verdade é essa, ela tinha um sangue paterno. A Bíblia descreve como o seu pai, né, seu pai era Eteu, sua mãe Amorreu, né, que veio daí da terra dos cananeus. Então, resumindo, não tinha nada de Deus. Então a igreja que estava surgindo, ela não tinha condição de ser de Deus. Estava morrendo na sua origem. É Bíblia. Só o que acontece? Deus olhou, aí viu e não quis que morresse. Por quê? Porque mesmo aqueles homens estando à frente, ensinando a palavra, lendo o que está escrito, né, as pessoas que estavam do outro lado, assim como vocês estão, estavam aprendendo de Deus. E aquilo foi bom para Deus. Porém, aqueles que estavam, os empresários que estavam aqui ensinando, não eram de Deus. Por quê? Mais na frente, Deus viu aquele povo, o texto diz lá que ele viu já formada, já na sua juventude, né, de seios, né, ou seja, numa idade mais ou menos. Os anos se passaram, né, e as pessoas que aprenderam da palavra de Deus, eles estavam buscando realmente a Deus. Aí Deus, o que ele fez? Colocou unção, colocou mel, ou seja, colocou o seu poder, começou a existir cura, libertação, transformação, começou a haver prosperidade, né? Só que os que estavam à frente, eles não eram de Deus. Ou seja, eles só usavam a palavra de Deus como trabalho, como meio de ganho, como milhões de igrejas estão aí, porque elas não são capazes de realmente fazer a vontade de Deus. Algumas estão enganadas, mas muitas sabem muito bem o que estão fazendo. Então o que aconteceu? A igreja começou a crescer, mas a igreja estava cercada. Eu estou falando da igreja tradicional, a primeira lá depois da saída do rompimento da igreja católica, digamos assim.
né, começou a incomodar todo o mundo. Hoje não é diferente. Quando a gente começar com essa nova forma de adorar a Deus, chamada comunidade, uma comunidade, aí tem pessoas que falam assim, mas profeta, já tem comunidade. Tem igreja chamada comunidade, mas comunidade, comportamento da igreja primitiva, não tem, mas teremos, porque será o fechamento para a volta de Cristo. Então está todo mundo preocupado com o mesmo de coisa, né? Se essas duas coisas não acontecerem, ou seja, o Apocalipse 22:11, resumindo, porque já está muito modificada as Bíblias de hoje, né? Resumindo, aquele que for santo, se santifique mais. Aquele que for sujo, se suje mais. Isso é um rompimento, é uma separação. Viu? Não é uma associação, não é uma aceitação, não é uma conformidade, é um para lá e o outro para cá. Essa que é a verdade. Mas por que isso não acontece hoje? Porque a igreja é egoísta, que tem de pessoas ricas aí, que dizem ser de Deus, que só dizem, né? Porque não são, porque não lê a Bíblia e não praticam a palavra de Deus. Por isso que os milagres de Jesus não acontecem. Eu já falei no vídeo anterior. Se vocês quiserem buscar esse conhecimento, comece aí se alimentar desses vídeos e apoiar na palavra de Deus. O que eu estou falando aqui é o que acontece hoje, que aconteceu 640 anos antes de Cristo. Porque o mundo se repete espiritualmente. Se você é um cristão que sabe das coisas, sabe disso. Então vamos lá. Então eu estou falando ainda do tradicionalismo, vou tentar ser mais rápido, né? Porque o que acontece? Então eles começaram a crescer, e cresceu porque se você tem o poder de Deus, se você tem a unção de Deus, aí o negócio o negócio vai. Começou a crescer numa velocidade, só que os que estavam na frente, né, queriam botar o povo de Deus numa bolha. Na verdade colocou. Começou a ser aqueles patinhos feios e indesejáveis. As mulheres não se aciavam, as mulheres eram feios, só saíam para o trabalho, para a igreja para o trabalho, né? Só aquela vida isolada, enquanto que o mundo crescia. Aí quando você tem uma Copa do Mundo, é porque está escrito do mundo, não é de Deus. Realmente não é de Deus. Mas você tem escolha? Não, porque você entrou numa bolha. Você não vai na Copa do Mundo porque não é de Deus, mas você trabalha na igreja, numa empresa que é de Deus? Não. Você estuda num colégio que é de Deus? Não. Você pega um ônibus, transporte, que é de Deus? Não. É porque você está falando besteira, porque eu vejo muita besteira por aí, muita religião. Então o povo de Deus entrou numa bolha. Entrou numa bolha. O povo rico, que é do Deus rico, é rico. Entrou numa bolha, porque aqueles homens que estavam na frente, que não eram de Deus, me desculpe, mas é a Bíblia que mostra, vai lá na história. Por isso que eu digo que a Bíblia é concreta e a história comprova a Bíblia. Todas as coisas que estão aqui, que eu falo para vocês, isso é história comprovada. Nesse cara aqui Deus me mostrou, mas é história comprovada. Então não adianta. Então o que acontece? Então aqueles homens, ainda no tradicionalismo, começaram a fazer acordos, como está escrito na palavra de Deus, né? Aqui, não agradou a Deus. Sabe qual foi um desses acordos que eles fizeram naquela época ainda? Esse acordo, se eu não estou enganado, ele surgiu logo após a Segunda Guerra Mundial, né? Sabe qual foi? Passar a ser instituição filantrópica. Você sabe o que é isto? Na real, na verdade, o que é isso? Passaram. O que eles disseram para o mundo? Eles foram lá e entraram em acordo com o mundo. Não, nós cuidamos dos coitadinhos, dos miseráveis, daqueles que estão aí perdidos. E a gente organiza essa obra social. Pegaram o povo de Deus, presta atenção, pegaram o povo de Deus e disse para o mundo que eram miseráveis sendo assistidos. Aí Deus olhou isso com
com bons olhos? Claro que não. E ele diz, começou a fazer acordos que desagradaram a ele. Então ele começou a fazer o quê? Se afastar. Então a igreja, Deus começou a se afastar da igreja ainda na época do tradicionalismo. Então a igreja protestante não era de Deus, né? Deus adotou como sua, o texto diz que ele adotou como dele e passou a ser dele. Adotou como dele e passou a ser dele. Se adotou porque não era. As pessoas ficam reclamando e a história mostra isso. E a história mostra isso. Pega a história paralela, né? E vai mostrar isso que eu estou falando para vocês. Então o que acontece? A igreja começou a desviar de lá. Aí o inimigo esperto, né? Peraí, mas esse povo continua querendo algo de Deus, né? Vamos dar a ele algumas coisas parecidas ao fermento dos fariseus de novo. Jesus dizia o tempo todo, acautelai-vos com o fermento dos fariseus. Aí vem a igreja pentecostal. Lamento para vocês aí. Ore por mim. Vocês, né? Do jeito que vocês fizeram para mim não está falando nada. Mas se são religiosos pelo menos do bem, vá orar para que Deus possa abençoar, né? Vocês, não, o homem de Deus vocês querem derrubar, mas um presidente ruim vocês não tiram, os escândalos que estão lá, os homens lá que fizeram um legalismo pessoal, né? E comanda o país fora da Constituição, a igreja não consegue tirar em oração, não é verdade? Aí quer tirar o homem de Deus. Ore pelo homem de Deus, querendo bem, que é melhor. Mas eu estou aqui a serviço do Criador. Então, se você quiser participar da bênção, amém. Se não quiser, amém também. Que assim seja, né? Então a igreja pentecostal, me desculpe aí os irmãos pentecostal, começou a nascer aí uns sentimentos que eram duvidosos. Você falou em línguas. Que língua que você fala? Eu já falei sobre isso muitas vezes. Eu tenho um testemunho da pessoa que falou em línguas realmente. Mas a maioria aí fala a língua dos anjos. Língua dos anjos. Então Deus só fala, você falar só para vai descer você, né? Não é perfil de Deus, não é caráter de Deus, né? Se o que você recebe tiver endereço, tiver propósito, é de Deus, mas não tem. Aí vem os sentimentos, falar em língua, começar a rodar, começar a cair, as profetizas para tudo quanto é lado, isso tudo aí não tem base bíblica. Por quê? Porque Deus já começou a se afastar ainda lá na época do tradicionalismo, quando aqueles homens lá que também não eram de Deus começaram a fazer acordos com o mundo que desagradaram a Deus. E o texto diz assim, ó, vamos lá. Mas confiaste na sua formosura e te entregaste à lascívia, graças à sua fama, e te ofereceste a todo o que passava para serem deles. Começaram a fazer acordo. Por quê? Porque ele estava na frente para poder de massa. Eles estavam na frente para, dinheiro. E não é diferente de hoje. Nasce uma oportunidade política aí, todo mundo cai. Coloca a sua igrejinha todinha para votar no fulano, porque vai receber alguma coisa por trás. Religião. Religião. Não se combate um bom combate. Está escrito aqui. Então, já começou aí, né? Então ainda no pentecostal aí, então surgiu essas coisas que é da emoção. Eu fiz um vídeo um dia desse chamando quem comanda sua vida, Deus ou a emoção? Já preparando o espírito das pessoas para receber essas palavras mais duras, porque não é fácil, né? Não é fácil. Você tem uma vida inteira, você tem uma história da família sobre isso. Deus ele faz justiça, né? Mas a partir do momento que ele quer tirar os seus
para ele fazer uma comunidade para encerrar, você tem que abrir os olhos. Já não está sendo tido como inocente, já não está mais inocente diante de Deus. E assim vai, né? Então você tem a pentecostal, que vem com todas essas emoções aí, e tem invadido o mundo afora. As pessoas até conseguem alguns feitos, mas no geral nasceram da religião. Aí vamos lá para a neopentecostal. Essa tem um trabalho de libertação considerável, né? Eu ainda estou analisando essa questão, sempre costumo dizer até que ponto Deus está nesse negócio aí. Mas a neopentecostal trabalha também com a libertação e a prosperidade. O que eu vejo de interessante, inclusive eu fui convertido por uma igreja dessa, né? E eu senti o poder de Deus me levando para lá, essa que é a verdade, mas ele não deixou eu crescer lá. Eu costumo dizer para as pessoas, da velocidade que Deus estava me mostrando as coisas, me dando as coisas, era para ter chegado a um bispo, tranquilamente. Mas, com certeza, quando eu começasse a andar pelos bastidores aí, eu ia escandalizar. Eu hoje sei coisas aí que, né, não é brincadeira, né? Eu sempre costumo dizer para você, vários né? Coisas aí que, né? Então a neopentecostal, ela é uma igreja em que trabalha com a prosperidade, a base dela é a prosperidade, mas ela não traz esse resultado. É igual a seleção brasileira que vive dos 5 títulos, né? Não é mais a realidade, né? Para adiantar, e tem a igreja liberal, né? Essa eu nem quero falar, nem quero comentar, né? O que tá na cara. As outras, elas se enganam porque o negócio está embutido, é o fermento. Tem aparência de pão, tem aparência de Deus, mas as outras aí são realmente berrações, aí não dá nem para... E tem uma outra que está surgindo, que eu vi um dia desse, que é um código genético para prosperar, uma coisa assim. Então, só berrações em cima de berrações para poder as pessoas nascerem da religião. Infelizmente, o mundo está dessa forma. Eu estou contando a história da Bíblia, da história da igreja para vocês, baseado na palavra de Deus, Ezequiel 16. E Amós 5 também, que eu já falei várias vezes aqui, fala o estado da igreja, a condição da igreja. Ela diz, em outras palavras, se você vê que o mal vem na igreja A, na igreja B, no segmento A, no segmento B, não vai o segmento de Israel, né, para a religião judaica. Muitos estão fazendo isso. Ele já está dizendo para não fazer isso, lá em Amós 5. Mas as pessoas, né, não conseguem andar sozinha com Deus, porque já botam logo o apelido de desigrejado, né? Eu respondi uma enquete hoje que tinha uma cruz, uma família, dinheiro e não sei o que. Eu disse, olha, se essa cruz representar a religião, eu prefiro ficar com a família. Porque uma vez Deus escreveu na minha Bíblia, né, eu tenho testemunha disso, que ele diz, tem pessoas que sem conhecer a lei, vai cumprir toda ela. Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo que ele é tão simples. Não é isso tudo aí que vocês estão tendo que fazer para poder ter a salvação. Essas coisas todas que estão implantadas na igreja, que o homem colocou na igreja aí, os rituais que foram todos abolidos por Jesus, lá em Lucas 22, né? Quando ele morreu na cruz, e que foram trazidos
pelo imperador Constantino, a Igreja Católica, e a Igreja Protestante pegou para elas os rituais. Então a Bíblia foi tirada dos livros que dava condição do ser humano comum andar com Deus. Foram tirados porque eles queriam domínio de massa. E hoje eles fazem isso, domínio de massa. Eu costumo dizer, uma igreja só colocou aí uma mensagem que tinha alcançado 42 mil templos, e o cidadão fundador que está à frente, resumindo, tem outro Deus. Para você ver o que é religião, não é? Aí as pessoas não se importam. Não, é Deus que vai julgar. Minha amiga, diz, essa que a Bíblia fala, nem com ele andeis. Então vocês dão um jeitinho para mudar a palavra de Deus. É isso que se fazia na época de Jesus, que ele condenou. Que ele chegou lá para aqueles homens que davam o dízimo, que tirava lá, que pesava aquele negócio com vinho, com o maior detalhe, mas eles esqueciam o primordial da lei. Eles esqueciam o motivo de se existir aquela forma, aquela lei de arrecadação, que era justiça, misericórdia e fidelidade. O dízimo, ele era tirado para atender viúva, pobres, estrangeiros, né, órfãos, e a igreja não faz nada disso. Não pode, porque agora há muito tempo a instituição filantrópica não pode gerar, fica só olhando as seitas fazerem. As seitas usam a regra de Deus, os conselhos de Deus para prosperar os deles. E a igreja está amarrada com o cabresto, entendeu? O cabresto no pescoço. Por isso que não pode mais, não tem como sustentar como igreja. Vai vir como comunidade. Vai vir o homem de Deus representando, o empresário de Cristo, para prosperar o povo de Deus e alinhar a igreja para o arrebatamento. Isso é responsabilidade. Mas essa aqui é o que vai vir aí. Não sei como, mas meu Deus é fiel. Ele cumpre com a sua palavra. Você crê? Então estou ensinando para você salvar a sua pele, salvar a sua alma, né? Porque a gente vê só religião e domínio de pessoas. Não entrega sua vida à mão de homens, de pastor, nem de papa, nem de bispo, nem de ninguém. Porque a palavra, ela é simples, a palavra de Deus é bem simples. Eu não entendo a palavra de Deus. A palavra de Deus é bem simples. Bem simples, mas a gente complica, a gente deixa as emoções tomar frente, a gente deixa o que é bem montado tomar a frente da palavra de Deus. E Jesus já dizia, cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento faz pão, modifica o pão, só que o pão fermentado, ele é diferente do pão que não tem fermento, ele cresce, ele incha. Só que o pão de hoje é gostoso, né? Fermentado, né? E assim tem sido a igreja, só que não vai trazer a salvação. Então, que eu tinha tanta coisa para passar para vocês, ó. Deus tirou tudo. E eu estou passando para vocês aquilo que Deus me deu na hora aqui. Que Deus abençoe a todos. Vamos buscar na palavra de Deus, porque a verdade de Deus é que liberta e que vai te dar a salvação. Que Deus abençoe a todos, se inscreva no canal, né? Ative o sininho, compartilhe e comentem. Que Deus abençoe a todos. Amém.